Estamos de volta com o Folha no Ar. Bom, agora vem as histórias. As muitas histórias. Muito. Bom, vamos essa primeiro, que você, no aeroporto, conversa com um gringo. E o gringo, que lá ele não havia esse cerceamento à liberdade de imprensa, que a gente vivia aqui, né? Lá sempre foi bem democrático. Ele falou, olha só, estamos aqui calculando como é que vamos fazer para o primeiro carregamento comercial de petróleo. Porque a prospecção de petróleo no Brasil começou com os americanos. Ué. Mas só que a Petrobras foi ótima aluna. E hoje, em pesquisa de petróleo, produção de petróleo, essa exploração toda, a Petrobras dá banho no mundo inteiro, no mar. Bem, aí eu acho que legal, né? E o senhor poderia me dar... Já se sabia, você e a Luísa já tinham descoberto que já estava... Com a história lá de Atafona e tal. Isso, a Luísa viu a barraca de lona lá com transmissor de rádio. Bem, resultado. Eu falei por ele, olha, o senhor poderia me dar as coordenadas de latitude e longitude? Ele, pois não. Foi lá, anotou no papel para mim, latitude, longitude, tudo certinho. Eu sabia que estava com ouro na mão. Corri para casa do Aloysio. Falei, Aloysio, tá vendo isso, isso, isso. Rapaz, nunca vi um cara ficar curado tão rápido. Foi um milagre. O milagre do Santo Furo. Ele pulou da cadeira, levantou, botou roupa, agora vamos. Aí correu para Geraldo Coutinho. Falecido Geraldo Coutinho, que era um grande amigo dele. Os usineiros aqui, cada um quase, tinha seu próprio avião. E o Geraldo tinha um avião, que era até muito interessante, porque é aquele avião que tem asas embaixo. Não é esse que é as asas em cima, não. E o piloto era um piloto ex-militar português da Guerra de Angola. Certo. Cara traquejado. E a Luiz pediu se ele poderia ceder o avião para a gente lá conferir o negócio. Na mesma hora, fomos para o aeroporto, entramos no avião, dei as coordenadas para o piloto partiu. Mas a gente sabia que lá era área de segurança nacional. Era considerado área de segurança nacional e não podia ir. A gente já sabia. Então, o piloto disse que íamos ao Farol de São Tomé, para o controle de voo, fazer fotos aéreas. Fomos para Farol e ele saiu bem baixo para fugir dos radares, fez um voo bem baixo, perto do mar, até as coordenadas. Quando nós chegamos lá, ele subiu com o avião e eu já comecei a fotografar, porque estava lá o navio PP Moraes, que hoje foi transformado em plataforma flutuante, um petroleiro, o PP Moraes. Inclusive foi vítima de um incêndio depois. E o PP Moraes estava com uma tubulação que devia ter aí uns 300, 400 metros, gigantesca, ligada a uma monoboia flutuante. E essa monoboia ligada ao poço. E já estava acontecendo o carregamento. Ali estava sendo transferido o petróleo do poço diretamente para o navio. Para o PP Moraes. Aí ele começou a fazer aquele voo, né? E rodando em volta do navio, eu fotografando. Aí meti uma teleobjetiva para fazer os detalhes, vi o nome do navio e tal. Quando eu olhei, tinha um cara lá embaixo com um binóculo, uma prancheta, anotando o prefixo do avião. Aí eu falei, Luiz, isso aí não vai dar bom não, vamos embora, porque tem um cara lá anotando o prefixo do avião. Eu acho que se a gente ficar aqui, nego vai derrubar a gente, vai dar problema. Então vamos embora. Já fez as fotos? Fiz, eu já tinha feito 2 filmes, umas 70 fotos. Aí fomos embora, voando sempre muito baixo. Chegamos no aeroporto de Campos, já estava escuro, que era outra irregularidade nossa. Mas quando ele começou, pediu autorização de pouso e fez aquelas voltinhas, né, que eles ficam fazendo, eu olhei e vi uma Kombi branca, que eu já conhecia aquela Kombi há muitos anos, era uma Kombi utilizada pela Polícia Federal. Aí eu falei, Luiz, a Polícia Federal está no aeroporto esperando a gente. Aquela Kombi é da Polícia Federal. E quando eles iam com a Kombi era para prender. Porque eles botavam os caras na Kombi, que era uma Kombi descaracterizada, e com os vidros foscos atrás. Aí o avião aterrissou,
e foi taxiando. Quando ele chegou no final da pista para rodar e voltar para o aeroporto, eu falei, ó, vou cair fora aqui. A Luiz me deu a chave do carro dele, era um Chevette bem discreto, amarelo ovo. E o Chevette estava no aeroclube. Aí quando o avião taxiou, eu não falei que a asa era por baixo? Você saiu pela asa. Saí, subi na asa, caí pro chão, do chão caí pro capim. Aquele capim colchão, e fui abaixadinho. Aí você lembrou daquela história dos caras. Dos soldados que se esconderam do capim. Aí, camarada, o avião foi pro aeroporto lá, mas ninguém viu que alguém tinha saído do avião. Entendeu? E os filmes com você? Claro. E a máquina ficou no avião? Nada. Máquina, eu ia perder minha máquina, minha Nikon, de estimação, nada. Minha máquina era meu tesouro. Aí, por que a Luiz me deu a chave? Para eu poder, ralar. Chegou lá a batata. Polícia Federal prendeu o piloto, prendeu o Luiz, prendeu todo mundo. E eu... Folha da Manhã. Não era Folha ainda, não. Era notícia. Era notícia. Resultado, não fui nem para Folha, não. Eu fui para o meu laboratório, que eu morava aqui na rua João Pessoa, na mesma direção do Jornal Notícia, na 7. Fui para lá, revelei as fotos. Olha que loucura, eu não tinha radiofoto ainda. Fiz as fotos em preto e branco, escondi os negativos, liguei para o JB, falei do negócio, falei que a Luiz estava preso, para que eles entrassem no circuito. Como eu falei, eles davam muito apoio a gente, para poder soltar o Luiz. Como que eu ia enviar as fotos para o Rio? De avião. Aonde? No aeroporto. Voltei para o aeroporto. Um envelope grande, amarelo, e tinha fila de passageiro entrando num avião lá de carreira. Aí eu cheguei na fila, reconheci uma pessoa, que era usineiro aqui na época, e me dirigi a ele e falei, amigo, preciso que você me faça um favor. Leva consigo esse envelope, que uma pessoa do Jornal do Brasil vai esperar esse avião chegar lá no Rio e vai apanhar com você. Você está achando que eu sou carteiro? Não sou carteiro não, rapaz. Com a maior ignorância, arrogância. Aí a pessoa que estava atrás, que eu nunca vi, falou assim, meu filho, eu levo para você. Pode ficar tranquilo. Eu disse que eu preciso que você chegue com urgência. Aí uma pessoa que estava com a camisa vermelha, fácil de identificar. Agradeço muito a essa pessoa, não sei quem até hoje. Ele levou o envelope, eu ligo para o JB, pode apanhar que o cara está descendo no Santos Dumont, é um cara com camisa vermelha, o envelope amarelo. Assim foi feito. Lá pelas tantas, lá na madrugada, soltaram a Luiz. Dia seguinte, primeira página. Furo nacional, furo internacional, porque mudou toda a economia do nosso país, né? Aquele carregamento. E como? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, porque essa história está no livro da Belisa Ribeiro, grande jornalista do JB durante muitos anos, e Memórias do Jornal do Brasil, que ela conseguiu resgatar histórias espetaculares. Ela entrevistou o Alberto Dines, que foi talvez um dos maiores editores, chefes de jornal. Carlos Lemos, diretor de redação. A Luiz trabalhou muito tempo com ele. Que orgulho, né? Eu estar ao lado deles. Poxa, olha essa turma. Alberto Ferreira, o autor daquela famosa foto do Pelé. Cabeça para baixo. Naquela foto do Pelé da bicicleta, que a perna está rigorosamente a 90 graus com solo, autor de Férias, autor das fotos daquela queda da Nádia Comaneci na Olimpíada seguinte, onde ela teve o 10 absoluto, foi no Canadá, foi em Montreal. Aí no seguinte, na Olimpíada seguinte, ela não conseguiu o 10 absoluto e tal, e aquela barra... as barras paralelas, né? Assimétricas que as mulheres desabou, e foi o único fotógrafo no mundo que conseguiu a foto porque estava com a lente normal. É a estrela que eu te falei. É a estrela. Eu queria que você falasse um pouco de você ter, como é que foi essa relação com a Belisa, de você conversar e contar a história. Queria que você falasse um pouquinho disso. Foi muito gratificante, Marcos, porque
Marco, porque nós fizemos contato, né? E ela ainda estava preparando o livro, ela queria me ouvir por sua indicação. E ela já havia tomado pé das coisas que nós havíamos feito, né? Tanto eu quanto a Luísa. Então ela não estava por fora do assunto mais. E você vê a modernidade que nós fizemos tudo isso por videoconferência. Uhum. Não é? E eu enviei para ela os materiais que eu tinha guardado. E gostei muito da forma que ela abordou. Tenho muito orgulho de estar nesse livro. E fiz até uma certa amizade com ela, porque nós ríamos muito durante essa entrevista em vídeo. Foram várias entrevistas, né? Que eu tenho, inclusive, guardadas. Como eu te disse, guardo tudo. Guardo vídeos, tudo que se relaciona a mim, que eu tenho alcance, eu guardo. Porque todo jornalista deveria fazer isso. Porque os seus arquivos são uma fonte de fácil acesso para desdobramento futuro. Você precisa, por exemplo, se amanhã eu for escrever alguma coisa sobre a Belisa, eu tenho material com ela. Uhum. Então é muito interessante isso. E hoje eu guardo com muito carinho o livro, porque é uma memória que é muito prazerosa, e estou ali com a Luísa Barbosa, que foi meu mestre no jornalismo, né? E é a pena que nem todos em Campos conheçam o livro, porque muita gente não conhece a minha história. Né? Eu não sou uma pessoa de estar alardeando, tal, eu não faço esse tipo de abordagem. O que está errado, né, você sabe? Devia fazer. Como eu devia fazer também, não faço. Não precisa fazer isso, entendeu? Mas tem gente que sabe fazer o marketing pessoal e tem gente que simplesmente não sabe. Eu não sei, nunca aprendi. Às vezes, quando alguém tenta se dirigir a mim pejorativamente, que o retratista, ele não sabe, a pessoa que fala isso, o orgulho que eu tenho, a minha vida toda foi ligada à fotografia, tanto a foto comercial quanto a foto jornalística. Assim eu criei 3 filhos, hoje tenho 3 netos, eu tenho um filho hoje morando em Lisboa, ele tem uma academia de jiu-jitsu em Lisboa, é campeão europeu, foi campeão no Japão, campeão japonês, jiu-jitsu na categoria dele, foi campeão na Espanha, e tem uma filha que é pastora, Batista, também mora em Portugal, e tem uma filha que mora aqui em Campos, que é médica, e eu tenho muito orgulho disso, porque tudo foi feito com a fotografia, trabalhando. Você falou uma coisa muito que eu ouvi outro dia de um amigo meu, que se especializou em retratos. Você falou retratista. Uma grande o Rogério Erlich. Muito bom, ele é um espetáculo. O Rogério falou, poxa, tem gente que despreza o meu trabalho porque eu tiro foto de famílias. Não tem nada a ver, eu amo fazer retratismo. Ele falou, me sustentei a vida toda, nunca pedi nada de ninguém. Né? E gosto de fazer. E realmente ele fez coisas muito bonitas. Eu fiz 6 exposições fotográficas até hoje, né? Durante essa minha carreira. 4 delas eram retratismo. Eu amo fotografar criança. Foto de criança com luz natural em ambiente externo. Gosto de fotografar mulheres. Eu acho a mulher um ser lindo para ser fotografado. Né? Não é essa beleza que é sensual, não. Mas também essa. Porque a mulher é sensual, a mulher é expressiva. Entendeu? Você faz uma foto de uma mulher, mostra que ela é inteligente, além de bonita. É aí que está a fotografia. Aí você vê que existe fotografia no retratismo. Porque no retratismo você também pode passar uma mensagem. Claro. É o brilho nos olhos. Agora eu queria que você falasse. Seu Leonardo, nosso querido seu Leonardo. Grande Leonardo, um abraço para ele. Que é nosso ouvinte aqui, cativo. E que interfere, liga, diz, você falou aí, não está certo não. E tem uma participação que eu acho ótima, fantástica. Ele ligou e diz assim, eu só vou te falar uma coisa, pede ao Esdras para contar a história da foto no buraco da fechadura. A equipe uma equipe de jornal que vai à rua, uma equipe de frente, jornalismo mesmo,
não é jornalismo de redação, não. Ela é composta por um motorista, um repórter e um fotógrafo. E o motorista é importantíssimo. O motorista do jornal tem que ser esperto. Eu já fiz grandes reportagens, agradeço a muitos motoristas que passaram pela minha vida. Inclusive lá no Jornal do Brasil, um que se tornou um bom repórter policial, que foi o Valdelan Paz. Foi assassinado aqui. Foi assassinado aqui em Campos. Eu lá no Jornal do Brasil, eu fiz grandes reportagens com ele, a gente andava numa rural. Os carros do Jornal do Brasil eram rurais. E ele foi e se tornou um repórter, né? Repórter policial. Mas voltando, então um abraço para o Leonardo, porque ele é um cara que está sempre antenado. Agora, voltando, é o seguinte, um determinado período que eu fazia, como sempre fiz, a clínica geral do jornal, fazia polícia, fazia futebol, fazia coluna social, qualquer coisa que me determinasse, eu estava ali para fazer. E eu fui fazer a cobertura de uma blitz policial. Não, esse é outro. Da fechadura. Da fechadura. Mas pode contar também depois a da blitz. Uma pessoa aqui de Campos, uma pessoa da sociedade, que já morreu, prefiro não citar o nome, então, essa pessoa teve uma desavença com um policial, na época, ou o irmão, não sei, era uma pessoa numa casa de prostituição, lá na BR. E esse cara, sempre que, por ciúme de uma das profissionais do local, sempre que chegava lá, que encontrava esse senhor, agredia ele. Um dia, o cara já sabia que ia acontecer de novo, foi armado. E o cara chegou e enfiou a mão, e ele enfiou a bala. Matou o cara. Matou o cara, pegou o advogado, foi para a delegacia. Aquela delegacia antiga, não é aquele prédio que está ali, não. Aquela delegacia antiga tinha uns xadrez embaixo, e as salas lá em cima, um prédio antigo, com escadas e tal. Isso, como foi na madrugada, o depoimento dele foi logo pela manhã. Então ninguém estava sabendo. Só que é uma coisa que faz também um bom profissional, é você ter bons informantes. E eu já havia sido informado do crime. E um crime que repercussão enorme em Campos, por ser uma pessoa da sociedade. O cara que morreu era o que tinha ciúme. O cara que morreu é o que tinha ciúme, que agrediu o outro. Claro, o outro ia lá só porque achava bonitinha. O outro, todos os campistas nessa época frequentavam a zona. E muitos tinham as suas prediletas na zona. Que sim, quando desde a época do Paraíso. Era Paraíso, Juazeiro, Coqueirinho. E o cara, quando chegava lá, essa predileta ficava com ele. Eram pessoas de poder aquisitivo alto. Então, se ele chegasse na zona, a mulher era dele. E era o que acontecia com esse. E o outro ficava chateado e bebia, daqui a pouco partia para a agressão. Morreu. O agressor morreu. O que matou estava lá prestando depoimento, eu fui para lá. Mas pessoas da sociedade fecharam a porta, ninguém pode fotografar, não pode fazer nada, e pá, aquele negócio, muito segurando a onda. Aí eu dei a volta, subi para uma outra escada que tinha do lado. A porta antiga, com uma fechadura... Você está falando da 134? A antiga. A antiga. Não era aquele prédio, não. Aí aquelas portas, né, grandes, de pé direito alto, com aquelas fechaduras de chave... Chave grande. Chave grande. Aí eu disse, puta, como é que eu vou fazer isso, cara? Aí eu olhei pelo buraco da fechadura e vi o cara de frente, na mesa do delegado, o advogado em pé atrás dele, e ele se preparando para assinar o depoimento, estava acabando. Aí eu calculei, disse, olha, eu acho que eu consigo calcular, não te falei da profundidade do campo? Eu vou calcular. Aí calculei a distância certinho, meti o foco, botei a máquina no buraco da fechadura e comecei, tac, 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 eu usava motor drive, que dá aqueles disparos simultâneos. Sim. Mas, na época, era muito barulhento. O advogado Ivan Senra, que também já é falecido, ouviu o barulho e se inclinou assim, ó, para olhar pelo buraco. O que estava acontecendo, achando que pudesse ser uma arma, alguma coisa.
Então ficou uma foto interessante, porque ele estava atrás do cliente, eu ia cortar a cabeça dele. Mas quando ele abaixou para olhar, a gravata ficou no ângulo, caída, o cara assinando e todo mundo olhando para mim, em direção à câmera. Aí eu bati. Na verdade, sem saber que havia uma câmera. Ou já sabiam que havia uma câmera? Não, eles não sabiam. Eles só foram Isso aqui é interessante. Pelo barulho, porque não dava para ver, era um buraquinho de fechadura. Aí eu, corri pro jornal. Revelei. Aí ficou uma coisa muito interessante. Sabe aquelas fotos que eles fazem, mulher nua, alguém olhando para o buraco da fechadura, que você vê o contorno, aquele tudo preto, e só no meio o contorno do buraco, com a pessoa ao fundo. Foi exatamente aquilo. E foi uma grande repercussão, porque eu tive problemas com essa foto durante os 20 anos. Né? Com esse advogado, não? Não. O cara que assinou o depoimento, eu tive com ele no Pontal, conversamos, ele me elogiou, falou, rapaz, que foto foi aquela? Como que você conseguiu fazer aquilo? Foi impressionante, Paulo me cumprimentou, sempre estivemos bem. Ele já faleceu, mas uma outra pessoa da família dele passou, a toda vez que eu me encontrava, puxar briga. Uma coisa assim, incompreensão total, né? E o próprio, né, protagonista do negócio não se incomodou. E isso me deu problema durante muito tempo. Porque é muito difícil lidar com as pessoas, né? Com as emoções, né? É muita coisa. Aliás, foi bom você falar nisso, porque me veio à cabeça agora um outro assunto. É o mesmo assunto, mas um desvio da história. Essa coisa de a autorização, você querer escrever um livro, ilustrar esse livro com fotos, vamos supor, você com toda essa tua experiência de jornalismo e tudo, vai escrever um livro sobre um fato ou sobre algo importante da cidade, que você vai contar a história. Então aquilo, se tiver fotos, é maravilhoso, e você coloca as fotos, aí vem. As pessoas já morreram, o negócio aconteceu nos anos 30, você teve acesso, aí começa o processo pelo direito de imagem, e você fica impedido, às vezes, de mostrar a história por conta dessa história da imagem. Eu sei porque quando o Fluminense ia completar 110 anos, me contactaram do Fluminense para fazer um livro sobre os 110 anos do Fluminense. Então, me contactaram porque eu, como caricaturista, poderia caricaturar os grandes nomes do Fluminense, como Castilho, que já morreram, Pinheiro, outros, sem o risco da foto do processo. Porque aí o caricaturista é a minha interpretação. Eu não posso ser processado por fazer caricatura de ninguém, a não ser que eu ofenda. Mas o que acontece é o seguinte, existem várias formas de se abordar isso, não é? O direito à imagem pessoal, o direito do fotógrafo ao seu trabalho autoral, que é o direito autoral do fotógrafo, e a utilização da foto, de qual forma será feita. Se você utilizar para uma publicidade, aí você vai ser acionado e vai ter que indenizar a pessoa. Que você está lucrando, você está utilizando a imagem dela diretamente para lucro. Mas quando você documenta, que você escreve um livro documental e o direito autoral do fotógrafo foi respeitado, esse direito à imagem dificilmente será conseguido. Porque ninguém pode proibir você de utilizar a foto de ninguém, senão os jornais não poderiam existir. Então nós temos um princípio muito básico dessa abordagem. Por quê? Muita gente pergunta, mas não é uma invasão de privacidade? Não. Quando você está em público, você não está expondo a sua imagem? Sim. Agora, se eu me aproximo de você ao ponto de te incomodar, é outra coisa. É outra coisa. Então nós sempre tivemos como regra não entrar quando a pessoa não quer num perímetro de 3 metros.
Porque você é 3 metros de alguém, você não está incomodando a pessoa que está se sentindo incomodada. Não fotografar pessoas dentro de casa, por janela, isso não existe. Isso aí é invasão de privacidade, mesmo. Isso é um crime. Então, o fotógrafo profissional, ele não trabalha assim. Agora, se o cara for para a janela e botar a cara, pode bater. Agora, fotografá-lo pela janela lá dentro da casa dele, não. Nesse caso da delegacia, por exemplo, era um local público. Público. Ali é um local público, não é a privacidade do lar de alguém. Entendeu? Exatamente. E agora, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você lidou a vida toda com essa... Você vai bater foto. Você citou mais cedo na entrevista dizendo o seguinte: quando você chega num lugar, o fotógrafo é sempre alvo de atenção. De quem não quer ser fotografado, foge. E daqueles que viram papagaios de pirata, que é um negócio muito sério. Você não consegue tirar o cara da fotografia nenhum. Quando você olha e fala, gente, o cara saiu em todas. Porque eles são especialistas em acompanhar o movimento do fotógrafo. Mas eu não permito isso, não. Mas tem uma história que a Luísio me contava, que era sensacional, de um sujeito em Campos, que era um papagaio de pirata, e houve um evento político, e que ele saiu em todas as fotos. E tentaram, não dava para tirar, não havia aquele recuo. Hoje tira fácil, mas não havia. Aí que puseram na notícia a foto, e embaixo fazia fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, e um popular não identificado, que era ele, de propósito, que o cara ficou uma arara. Mas como é que você administrou isso? As pessoas que querem ser fotografadas e as que não querem? As que não querem atrapalham menos do que as que querem muito. Que querer ser fotografado é natural, quando você está numa situação que é uma situação social, boa, principalmente. Digamos, uma situação boa. Não querer ser fotografado está muito associado a quem está com culpa no cartório. O cara está ali numa furada, o cara está numa situação que ele sabe que não é boa para ele. Então, esse realmente não quer ser fotografado. O que atrapalha mais é o que quer muito, como você está falando. Mas o fotógrafo mais habilidoso, ele tira ele de todas as fotos só na questão do ângulo. Ou do flash, joga uma sombra nele, entendeu? Uhum. Mesmo sem precisar tirar o da foto digitalmente, na fotografada ali, se o cara tiver com flash de mão, que eu sempre gostei muito de usar o flash solto da máquina, só com aquele fiozinho, ali eu direciono a luz. Se você fizer assim com flash, ele lá já fica no escuro. Entendeu? Então, e se de tudo essa pessoa se tornar tão inconveniente ao ponto de atrapalhar o meu trabalho, eu peço a ela que não faça isso. Peço educadamente, por favor, porque eu preciso de material e não posso ter a mesma pessoa todas as fotos. Entendeu? Mas você enfrenta isso no dia a dia? Enfrento, é sempre. E tem que levar com bom humor, na verdade. Não tem problema, até porque não é que eu não queira fotografar aquela pessoa, mas eu não posso ter aquela pessoa em todas as fotos. É lógico. Nem o dono da festa pode sair em todas as fotos. Entendeu? Porque senão essa foto não serve para a gente utilizar, vai ficar toda hora sendo a mesma pessoa. É um erro muito comum aqui em Campos. Os fotógrafos, não jornalistas, fotógrafos comerciais, eles incorrem muito nesse erro. Eles vão para uma festa e em todas as fotos botam o dono da festa. Então, para mim, que faço coluna social, quando dependo desse tipo de material que está sendo enviado para mim por um terceiro e que acontece isso, eu fico impossibilitado de botar várias fotos. Aí eu me resumo a uma foto. E você vê que nessa minha trajetória, eu passei por quase todos os locais de um jornal. Né? Acabou que hoje eu faço coluna social. Só que uma coluna social hoje não é só social. Não é? Eu escrevo sobre economia,
bastante sobre Aliás, política. as grandes colunas sociais, as que tiveram realmente peso nos jornais brasileiros, elas não eram só... Os Zózimo. Os Zózimo. O próprio Ibrahim tinha... claro que a vida mundana carioca estava ali, mas dentro da coluna dele, até por conta do relacionamento que ele obteve, tinha furos incríveis. É fácil você observar na própria Folha da Manhã que a localização da minha coluna, ela está no caderno que tem opinião. Uhum. Ela não está no caderno de lazer. Uhum. Então, quando você começa a folhear a parte de opinião da Folha, você logo vai encontrar a minha coluna. E eu noto exatamente isso. Eles me deram esse privilégio pelo estilo meu estilo de trabalho, não é? O Aloysio, filho, hoje que é o responsável pelo jornalismo da Folha, me localizou ali e realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu acho muito chato você ficar falando só frufru, isso aí não existe. Agora, quem lê a minha coluna, o meu leitor, ele quer ver sobre negócios em andamento, coisas da política, coisas engraçadas, belas fotos e um pouco do frufru. Porque é como você fazer porque cozinhar. Todo mundo gosta do cozinhar, frufru. tem que ter tempero. Tem que ter. Entendeu? Você não pode fazer uma coisa com pouca variedade. A falecida Ângela Bastos, já na época dela, ela já fazia isso, já falava isso. Porque Ângela, antes de ser colunista, era jornalista. E de grande categoria. Era jornalista. Então a Ângela falava que a coluna social é um jornal dentro do jornal. É um mini jornal dentro do jornal. Tanto que muitas coisas que eu divulgo na minha coluna é desenvolvido depois para reportagem. A equipe de jornalismo aproveita como foi dito em primeira mão na coluna do Esdras, e vai, aquilo vira mesmo nem sempre dando aquele crédito, mas você levanta a lebre. Segue aquele caminho, entendeu? E eu tenho observado que outros órgãos hoje, de mídia em campos, eles leem muito minha coluna. Porque coisas que eu dei em primeira mão, porque eu tenho bons informantes, eu estou com 46 anos de carreira, 46 anos de jornalismo, sendo que eu estou na Folha desde um pouco antes da Folha inaugurar. Então eu fiz grandes amizades, eu tenho pessoas de destaque, tanto na política quanto nos negócios, pessoas de destaque na sociedade, que são meus amigos de muitos anos. Então nós temos a liberdade e eles têm a confiança de me passar informações, porque eu sempre preservei minhas fontes. Não é? Está lá na Constituição. E eu não uso essas fontes não confiáveis como o Intercept. Eu converso com pessoas sérias, pessoas da área do judiciário, da medicina, seja onde for. Eu ligo e confirmo. Eu pergunto. Quando eu sei, eu ligo. E pergunto, olha, está me chegando essa informação assim, assim, é verídica? Aí a pessoa fala o que tem ou não de verdade. Por isso que quando nós começamos essa conversa, eu te falei que hoje a distorção é enorme com o advento de redes sociais, pessoas mal informadas, mal intencionadas, que tentam se notabilizar na mídia por razões diversas, entendeu? Utilizando informações não comprovadas, não verídicas. Eu estou prevendo que essa próxima... Eu acho pior ainda do que isso. Tirar uma frase de um contexto e criar um outro contexto. Nossa! Isso é o que mais acontece. Aí não é fake news. Fulano disse isso. Mas da mesma forma que aí eu não quero nem colocar o viés, da mesma forma que eu achei, por exemplo, um absurdo a divulgação daquela história do William Vac, que ele fez um comentário. Tudo bem que o comentário dele foi errado, mas é um absurdo. A divulgação não precisava disso. Como também achei quando o Lula estava lá dizendo que em Pelotas era exportador de bicha,
Também achei um absurdo a divulgação daquilo. Para quê? Aquilo é uma piada que todo mundo brinca, todo mundo faz. Ele estava falando com um assessor dele, uma coisa pessoal. Amigo, hoje, né? Eu para exercer a minha profissão hoje, eu tenho apoio judicial. Eu tenho que ter advogados. Porque a coisa é tão grave, se torna tão grave, que atualmente eu estou movendo 3 processos. Eu estou movendo. Contra mim já moveram vários. E eu hoje tenho que me defender, porque são pessoas que não sabem o que estão dizendo. Entendeu? E você não pode deixar isso acontecer impunemente. Pessoas que hoje ofendem a honra, ofendem a sua família. Entendeu? Isso aí tem que ter um basta. É verdade. Esdras, são 8h45, já passamos aí 15 minutos do... Mas é muito agradável. Mas é aqui. Muito bom a gente conversar com quem tem história para contar. Não é? São tantas, né? São tantas que a gente precisaria de 3, 4 vezes. O horário foi curto. O horário foi curto, mas esse é o horário mas a gente vai ter uma outra oportunidade. Deus quiser. Né? De conversar e bater papo. Até lá teremos novas histórias, né? Teremos novas histórias. As recentes não foram contadas. Não, as recentes não foram contadas. E eu te agradeço muito pelo convite, por aceitar o convite. Sucesso no seu trabalho, em todos, não só na coluna. E sei da sua paixão pela cozinha também. Muito, gosto muito de cozinhar. Um dia a gente conversar sobre isso. Aliás, até eu e Cláudio, porque Nogueira, nós somos apaixonados. Ele mais do que eu, e com mais conhecimento de cozinha do que eu. Eu vou te convidar, mas eu gosto muito. Para ir lá na minha cozinha. Ótimo. A minha cozinha é uma cozinha equipada profissionalmente. E numa área aberta. E é excelente para você exercer esse prazer gourmet. Né? E o gourmand. Você pode passar momentos de relaxamento. Eu vou te convidar, vou convidar ele. Vamos fazer uma reunião lá. Cláudio gosta de fazer defumação. Não, e antes que alguém me chame de cozinheiro, achando que é pejorativo, a gente pode chamar de cozinheiro, porque eu amo. Cozinhar para alguém é uma forma de amor e humildade. Exato. Entendeu? Cozinhar Você para sabe alguém. Quem me fala uma coisa semelhante a essa e que não se importa de ser chamado de cozinheiro? O Claude Troagro. Ele diz, eu sou cozinheiro, sim. Nossa, grande cozinheiro. Sou cozinheiro, aprendi na cozinha. Qual o problema? Inventaram um novo nome. Né? Mas eu sou cozinheiro, chefe de cozinha. Eu sou com muito orgulho. É isso aí. Muito obrigado, Esdras. Obrigado, Marcos. Obrigado. Valeu, sucesso para você, saúde, sucesso. O Folha no Ar volta daqui a pouquinho com o Direto da Redação. E já voltamos, Folha FM, a rádio que toca você. 2019